Bem, entremos agora no primeiro ponto da perseverança. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Nesse ponto aqui, eu não quero enfatizar as doutrinas como um conjunto de ensino apostólico. O texto está se referindo a isso também. E é verdade que há todos os mandamentos que o próprio Senhor Jesus deixou para nós através dos seus apóstolos. E esses mandamentos, essas doutrinas, formam o estilo de vida que nos propõe a vivermos no reino de Deus. Tá? Mas não é o assunto aqui. O assunto aqui é a centralidade de Jesus Cristo. A centralidade de Jesus no ensino, na doutrina dos apóstolos. Nos estudos de 1 João, que a gente fez há 2 meses atrás, lá, me parece pelo 5º capítulo, eu dei uma enfatizada nessa necessidade da centralidade de Cristo no nosso ensino. Não é? Então, quando a gente diz que os irmãos perseveravam na doutrina dos apóstolos, estamos dizendo que, antes de tudo, eles perseveravam em Cristo e no Evangelho. É essa a ênfase que eu quero dar aqui. Tá? Por que a gente está destacando isso? Porque cada ensino bíblico é importante. Mas há uma coisa que acontece, às vezes, na igreja, quando eu falo na igreja, pode ser na congregação, mas na igreja em geral, que é o seguinte: alguém começa a valorizar um determinado aspecto do ensino, uma determinada prática, e a pessoa elege essa doutrina, esse ensino, como a sua preferida, e coloca Jesus em segundo lugar. Esse é um problema muito sério, seríssimo. Gente, quem é mais antigo na igreja aqui já viu isso, né? De vez em quando aparece um irmão, elege uma doutrina e começa a brigar por aquele negócio. E por causa daquele ensino ali que ele escolheu, ele briga com os outros, discute com os outros, divide igreja, ele só fala daquele negócio, ele acha que quem fala aquilo é porque recebeu a revelação. E então aquilo ali começa a ficar na mesma pé de igualdade com Cristo. Existem denominações baseadas nisso. Você tem o Adventismo do 7º dia, por exemplo, que elegeu o sábado. Entendeu? Então, de vez em quando a gente pega irmãos que gostam mais de discussão teológica brigando por causa de calvinismo, de arminianismo, ou de predestinação, ou livre-arbítrio, e começa a eleger esse negócio como se fosse uma grande descoberta. Então, é um problema isso. Nenhuma doutrina, nenhum ensino, nenhuma prática substitui a pessoa de Jesus. E qualquer ensino precisa apontar para Jesus, ter Jesus como exemplo. Tá? Então, eles perseveravam na doutrina, e o que eu quero chamar a atenção aqui perseveravam no ensino dos apóstolos. O ensino dos apóstolos é Jesus Cristo e é o Evangelho. Tá? Quero fazer aqui também algumas observações sobre o nosso ensino e a nossa pregação nesse sentido. Quem foi que eu pedi para ler 1 João 1-4? Acho que foi a semana, não é? Então, Alexandre, se você quiser já separar 1 aos Coríntios 1, 21-25, seria bom, tá? É já a semana, né? A semana agora, 1 João 1-4, é o texto que a gente leu naquele estudo do mês passado. Por favor. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vula anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai, e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós, igualmente, mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa.
A gente comentou esse texto várias vezes no mês passado, e não quero desenvolver muito ele novamente, porque já está muito batido, mas quero só chamar a atenção disso, nesse primeiro ponto sobre a doutrina dos apóstolos, que a nossa pregação e nosso ensino precisam ser resultado de uma experiência pessoal com Jesus e levar as pessoas a essa experiência pessoal. É o que João diz aí. Eu vi, eu apalpei, eu ouvi, eu toquei. E eu quero que vocês, apesar de não poderem fazer tudo isso, mas pelo Espírito, pela fé, vocês tenham a mesma experiência de conhecer o verbo da vida. Isso é a doutrina dos apóstolos. Os apóstolos não estavam pregando uma nova religião. Eles estavam anunciando a vida que havia em uma pessoa, que era Jesus, e chamavam as pessoas para um encontro com essa pessoa que é Jesus. Isso é a doutrina dos apóstolos. Esse é o nosso trabalho. Nosso trabalho não é dar aula de doutrinas para as pessoas ficarem com a cabeça grandona, mas o nosso trabalho é levar as pessoas a uma experiência com Cristo. Qualquer ensino precisa levar a pessoa a ser transformada para se parecer mais com Jesus Cristo, tá? Isso aqui é importante, gente. Não é dar aula e todo mundo responder uma prova e tirar 10. É importante saber, conhecer, aprender com a mente também, claro, mas é uma experiência com Jesus, tanto a experiência inicial da conversão, quanto a experiência de toda uma vida, de fé em fé, como a Bíblia diz, de glória em glória, como a Bíblia diz, tá? Do conhecimento de Cristo. Sobre a doutrina dos apóstolos também, então, quero chamar a atenção de 1 Coríntios 1, 21 a 25, Alexandre. Então, Jaceman, por favor, você já prepara 1 Coríntios 2, 1 a 5, por favor. O segundo ponto está em 1 Coríntios 1, 21 a 25, Alexandre. Como na sabedoria de Deus, o mundo pela sua sabedoria não conheceu a Deus. Aprove a Deus salvar pela loucura da pregação os que creem. Pois, enquanto os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria, nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte que os homens. Segundo ponto sobre a doutrina dos apóstolos, você vê que os judeus tinham uma expectativa, os gregos tinham outra expectativa, e Paulo não estava nem aí para a expectativa deles, né? Os judeus queriam sinais, que Paulo fizesse sinais e prodígios, e Paulo não estava nem para isso. E os gregos queriam um discurso bonito, uma pregação bonita, Paulo não estava, um argumento filosófico bonito, Paulo não estava nem aí para isso. Ele anunciava Jesus. O segundo ponto, portanto, é que nossa pregação e o nosso ensino não visam a falar o que as pessoas querem ouvir, mas a anunciar a pessoa e a obra de Jesus. Somos tentados, às vezes, a ajustar a mensagem para agradar as pessoas ou para combinar com o que todos estão falando. Então, a gente... eu já vi pastores falarem para mim assim, gente, pedindo ajuda, mas mostrando sua fraqueza também. Ele diz assim, olha, se eu não falar o que está todo mundo falando aí, o pessoal vai embora. Né? Então, essa é uma tentação forte, você ser pressionado para falar o que todo mundo fala. Os apóstolos não ajustavam a pregação para atender nenhum grupo de pessoas. Eles anunciavam a Jesus e o que ele fez ao morrer na cruz por nós. Tá? Então, primeiro ponto da doutrina dos apóstolos é que a gente vai sempre, em qualquer ensino, em qualquer pregação, levar as pessoas a ter experiência com a pessoa de Jesus. Segundo, é que a gente não vai atender às necessidades da plateia, mas a gente vai falar de Jesus e da morte de Jesus na cruz. Terceiro ponto está em 1 Coríntios 2, 1 a 5, já semana, não é? Então,
Alexandre, você pode se preparar aí para ler 1 Coríntios 10, 17, daqui a pouco, quando eu pedir. Vamos para o terceiro ponto sobre a doutrina dos apóstolos. Tá? Então, quem vai ler é Jaceman, 1 Coríntios 2, 1 a 5. Jaceman e Alexandre, quando eu pedir para a pessoa errada, a pessoa certa pode ler, viu? Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Foi tristeza, temor e grande temor e grande tremor que eu estive entre vós. E a palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e do poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Obrigado, Jaceman. Corinto ficava na Grécia. E em matéria de discussão filosófica, eu só perdia para Atenas, né? Então, era um povo acostumado com discurso bonito, com filosofia, com argumentos bonitos. Por isso mesmo, não vou fugir muito do texto, não. Por isso mesmo, eles ficavam assim, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, e outros sou de Cristo, porque eles estavam acostumados a serem adeptos daquelas linhas filosóficas, daquelas escolas filosóficas. Então, a turma se converteu, mas saiu do mundo, mas o mundo não saiu deles. Aí Paulo jogou duro, falando da divisão, e aí a gente pega 1 Coríntios, Paulo mostrando, entre outras coisas, isso que ele acaba de falar. Gente, quando eu estive com vocês, eu não fui com discurso bonito, palavras de sabedoria humana, filosofia, argumentos humanos. Vocês sabem que eu estive entre vocês com temor e tremor. Então, esse é o terceiro ponto sobre a doutrina dos apóstolos. A nossa pregação e o nosso ensino não podem ser baseados na nossa capacidade humana de falar e comunicar. Ela tem como base, a nossa pregação no ensino tem como base o poder da morte e da ressurreição de Cristo e a atuação do Espírito Santo. Não vamos, pelo amor de Deus, nunca esquecer disso. Tá, gente? Quando a gente anuncia o Evangelho de Jesus, não precisa ser e não deve ser na nossa capacidade humana. Palavras difíceis, argumentos perfeitos, força humana, nada disso adianta para levar alguém a ter um encontro verdadeiro com Jesus. Quem revela Jesus é o Espírito Santo atuando pela pregação do Evangelho simples. Nós precisamos apenas de simplicidade e fidelidade ao Evangelho. O Evangelho do Reino de Deus é poderoso. O Espírito Santo age através da mensagem do Evangelho. Os outros ensinos também são transmitidos no poder do Evangelho, quando nós somos no poder do Espírito Santo, quando a gente é fiel aos ensinos de Cristo. Tá? Então, ninguém aqui, um dia eu quero ser um pregador como fulano de tal, um dia eu quero poder dar uma aula como aquele outro. Bem, a gente olhar para pessoas, para ter como modelos, como exemplo, é uma coisa e é positivo. A gente olhar para pessoas, para imitar como papagaio, achando que aquilo que ele faz é que produz resultado, é uma tolice. Tá? Deus usa cada um de nós, na simplicidade de cada um, quando somos fiéis no ensino do Evangelho e na completa dependência da ação do Espírito Santo. Isso é a doutrina dos apóstolos. A doutrina dos apóstolos não é baseada na capacidade humana. A doutrina dos apóstolos é baseada no poder do Evangelho, Cristo que morreu na cruz, na simplicidade de anunciar o que a gente experimentou, o que está na Bíblia, o que Jesus fez, cada um do seu jeito, cada um da sua forma, cada um com a graça que recebeu de Deus. Não é? Quem age é o Espírito Santo, a gente anunciando o Evangelho. Então, vamos perseverar nisso, em anunciar Jesus com as nossas palavras e a nossa vida.
a gente não pode desistir diante das dificuldades. O mundo vai rejeitar Cristo, mas a gente vai continuar pregando porque muitos vão se converter. Na igreja, pessoas vão acrescentar outros ensinos e práticas, como se o evangelho simples de Cristo não fosse suficiente. Mas nós vamos continuar vivendo e dizendo que Jesus é suficiente para nós. Jesus basta. A gente não precisa inventar outras coisas para ver se dá um up, para ver se dá alguma coisa mais para a igreja. Não precisamos. É a simplicidade do evangelho, a simplicidade do ensino da palavra, no poder do Espírito Santo. Tá? E isso funciona também no grupo que você está pastoreando. Fala a palavra. Você não precisa ter palavras bonitas. Você precisa ser fiel ao que está escrito, no poder do Espírito Santo. Tá? E aí eu volto para o Salmo 23:1, que é uma maneira de se entender o Salmo que diz: o Senhor meu pastor, nada me faltará. Na verdade, não sou eu que volto. O Jamei que volta no livro, citando que é uma maneira de entender esse texto: é o Senhor meu pastor, não tenho falta de nada. Ele basta. Não somente no aspecto material, mas no aspecto da obra de Deus também. Tá? Então, essa é a parte da perseverança na doutrina dos apóstolos. É preciso perseverança. Tá? Não se engane. Muitos desvios na igreja em geral, das heresias, ou das pessoas que adotam várias linhas aí de todo tipo de prática na igreja, é porque desistiram do evangelho simples, tá? Eu não estou dando aqui um estudo bíblico só, estou falando uma coisa importantíssima. Muitos dos desvios, das invenções das igrejas, de muita coisa aí, é porque as pessoas desistiram do evangelho simples, acham que não basta. Gente, é porque agora me veio isso aqui, daqui a pouco eu volto para o texto, tá? Houve uma época que uma pastorada estava toda fazendo curso de psicanálise. Tá? Foi assim uma debandada, pastorada toda fazendo psicanálise. Para quê? Para atender os membros da igreja. Por quê? Bem, se alguém aproveitou alguma coisa, tudo bem, mas a ideia normal era a seguinte: eles precisavam se preparar para atender as pessoas. Não é? Então, é por quê? Porque a doutrina bíblica não era suficiente, a vida com Deus não era suficiente, o aconselhamento bíblico não era suficiente, os dons do Espírito não eram suficientes. Então, eu estou aqui dizendo isso, que eu sei disso, que a atitude daqueles pastores era porque precisava de um socorro no cuidado das ovelhas, entende? Hoje, a moda já não é no cuidado das ovelhas individualmente, já é para que alguma coisa maior aconteça. A moda é coaching. Tá? Tem um bocado de pastor coaching. Eu não estou falando daquele que trabalha como coach, isso é outra discussão. Eu estou falando do pastor que está aplicando as ideias na igreja. Gente, isso não é estranho, eu não estou fazendo um estudo do bíblico. A gente luta com isso o tempo todo na igreja, desde o início. Com gente que acha que Jesus não é suficiente, o evangelho simples não é suficiente, a vida simples da igreja não é suficiente. Agora, é simples, mas é Bíblia. Conhecimento bíblico. Não é assim ficar falando bobagem, é Bíblia. Tá? Então, é porque me veio aqui de fazer uma aplicação bem prática disso que eu acabei de falar. Então, vamos lembrar sempre disso. Fidelidade à doutrina dos apóstolos. Vamos continuar, vamos seguir, vamos perseverar na simplicidade do Evangelho do Reino. Na simplicidade e na seriedade do Evangelho do Reino.